Olá, eu sou Manuela Oliveira, integrante da Pastoral da Comunicação da Comunidade Jesus Operário, e hoje tenho o prazer de entrevistar o professor Candal. E em nome da Pastoral da Comunicação, gostaria de lhe dar boas-vindas. Obrigado. E que você pudesse já se apresentar. Eu sou o professor Candal, da Paróquia São Paulo da Cruz. Tenho uma caminhada desde 1985, onde iniciei meus trabalhos na paróquia como coordenador de adolescentes, que era o chamado ABC. Fui coordenador de jovens, também da comunidade. Também fui coordenador da catequese e dei aula de catequese por 8 anos. Atualmente eu tenho um trabalho como coordenador de música da São Paulo da Cruz e também sou do Conselho Administrativo. Recentemente fui convidado também a fazer parte do Ministério de Fé e Política da nossa paróquia, representando também a CCV, a Renovação Carismática Católica e também a paróquia. E o envolvimento com a vida pública, como que ele surgiu? Bom, ele surgiu de um modo assim, até de pedido de duas autoridades da nossa comunidade, que foi o Padre Nelson, que ele pediu para que a gente pudesse ser um representante ativo da paróquia, em sentido de poder ajudar muito mais do que a gente tem ajudado simplesmente com a música, Não que seja pouco, mas que poderia ter uma capacidade maior de ajuda. E também da Dona Lourdes, minha sogra, profeta de Deus, que falou assim: poxa, cara, você tem um carisma tão bom, e por que você não aproveita esse carisma também e entra nessa vida pública, Ela sempre falou que, como coordenadora do grupo de oração, ela tinha uma dificuldade muito grande quando ia fazer algum tipo de eventos, Tudo era burocrático. Então ela falou: por que nós não nos conscientizamos e também apoiamos uma pessoa no nosso meio para poder ajudar nesse meio público? E a gente sabe que para muitas pessoas são duas realidades distintas, Realidade cristã e realidade política. Como que você consegue lidar com essas duas extremidades? Em 2006 eu fui convidado pelo Rogério, coordenador diocesano, a representar a Diocese de Osasco no encontro da CNBB. Eu fui junto com o nosso bispo, Dom Estilo Turco. E nessa caminhada até chegar em Itaici, ele foi me dizendo que jamais a igreja poderia ser dividida de tal forma a achar que política e religião não poderiam se intrometer. Na verdade, ele me disse o seguinte: todos os documentos, desde o documento Renovado, do Papa Leão XIII, 1º de maio de 1891, o Papa já vinha nos orientando isso, que nós, leigos religiosos, temos que estar nesses meios públicos, a ponto de quê? De fazer o que Jesus fez, A política nada mais é do que o bem comum, e foi a política que Jesus colocou no nosso meio. E na volta também ele me colocou numa obrigação, de um envolvimento com a juventude de Osasco, da gente estar colocando isso em prática. Isso só é colocado em prática se nós estivermos envolvidos no meio público, senão não adianta. Isso. Tudo necessita. E aí foi isso que aconteceu. Então a gente está tentando colocar uma consciência política também, porque isso vem a calhar, que política e religião elas se unem sempre, porque um depende do outro. Então, assim, nesse mesmo foco, qual a mensagem que você poderia deixar para as pessoas em relação a essa consciência política? A gente tem um documento, que eu já citei, o Doutrina Social da Igreja, que é um documento riquíssimo e é nosso. Nós, como católicos, nós deveríamos, até por obrigação, ter um mínimo de conhecimento desse documento. Porque são palavras dos papas orientando nós, leigos religiosos, a seguirem, a trilhar no caminho dessa vida pública. Nós temos recentemente um documento de Aparecida, escrita pelo nosso querido Bento XVI, onde veio falando aos jovens, onde veio falando às famílias e também aos líderes religiosos que estejam dentro da vida pública. Ele dizia: nós estamos ausentes em 3 aspectos, que é a cultura, que é a política e que é a universidade. Então, eu peguei isso, acatei isso e estou tentando trilhar um caminho desses 3 que ele falou. Então a gente está tentando conscientizar o máximo possível as pessoas para que nós possamos ter conhecimento daquilo que é nosso, a riqueza que é nossa, que é os documentos que nós, católicos apostólicos romanos, ainda não tivemos o prazer de ler, o prazer de acompanhar e ver que nós não estamos caminhando sozinhos, nós estamos caminhando em unidade com a igreja do mundo inteiro.